Tem. Crise acidental traumática, positivo e negativo. Aqui embaixo. Atendimento às crises, né? Então, o paciente em crise, né, vai exigir ali uma urgência de ação, né? E tem aquela angústia que mostra que o paciente está ultrapassando ali, né, aquela situação, está ultrapassando o limiar ali de contenção, então precisa. Tem pacientes que chegam até contidos ali, né, no CAPS, né, ou no hospital, porque possuem essa agressividade muito grande, não consegue desacelerar, né, fica naquela crise, assim, frenética mesmo. E nós temos as etapas da personalidade, que todo mundo aí viu lá no oitava série, segundo grau, assim, mais ou menos, que é Freud, né? Aquela história de Freud, aquela fixação, como é que chama? Édipo, complexo de Édipo. Então, todo mundo já estudou isso, vou passar um videozinho aqui pequeno só para vocês relembrarem. Então, aquela parte, né, que o pai, o filho tem ciúme do pai, né, que a mãe tem que ser esposa, que ele vai casar com a mãe, e assim vice-versa com a filha, né? Então, existe aí, né, esse estudo de Freud, que todo mundo comenta, em tudo quanto é lugar, que existe, sim, essa possibilidade, né, do filho ou da filha ter essa visão dos pais. Então, isso é uma história que já aconteceu, deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Mas acho que todo mundo aí já ouviu na escola, né? Porque toda escola tem essa matéria. Depois a gente vê aí o desenvolvimento das etapas da personalidade, né? Desde eu quando eu nasci, né? O que acontece, depois de 1 ano, 2 anos, o que acontece. Ver se eu acho ele aqui. Qual deles que é? Não vou achar. Não. Ai, gente, o videozinho é ótimo, acho que eu não vou achar ele. Vou mostrar para vocês a história do complexo de Édipo. Eu tinha ele no meu celular, mas eu sei que eu apaguei, que meu celular não está cabendo nada. Deixa eu colocar esse aqui, peraí. Aí a luz acabou.
Peraí, gente, não é isso não. E onde o complicadíssimo complexo de Édipo se encaixa? Peraí, deixa eu voltar, porque comi um pedaço aqui. Aí, As 5 fases do desenvolvimento psicossexual. O que as difere umas das outras? Quais são os seus principais conceitos? E onde o complicadíssimo complexo de Édipo se encaixa? É isso que iremos descobrir nesse vídeo. Me arrisco a dizer que talvez este seja um dos vídeos mais completos sobre o assunto que você irá encontrar por aqui. Então aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse de agora em diante, ok? E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado a todos os amantes de novas ideias. Sigmund Freud publicou em uma de suas obras a teoria sobre as chamadas fases do desenvolvimento psicossexual infantil. Amplamente criticado por mencionar que as crianças possuíam sexualidade, não foi exatamente a sexualidade do adulto que estamos acostumados que Freud quis dizer, mas sim a sexualidade do prazer e da satisfação de suas necessidades básicas. De acordo com ele, a criança atravessa especificamente 5 fases ao longo de sua maturação: a fase oral, a fase anal, a fase fálica, o período de latência e a fase genital. Freud explica que durante este processo, as energias libidinais do id buscam por suas fontes de prazer através de determinadas zonas erógenas em cada fase. Se você não sabe ou não se lembra sobre a origem e os conceitos do id e da libido, basta clicar no card que está aparecendo aqui em cima, ok? Assim ficará ainda mais fácil de entender. Voltando, basicamente, a teoria aponta que se a criança progredir bem em todas as suas fases, será um adulto psicologicamente saudável. No entanto, se alguma das fases for mal resolvida, a criança poderá desenvolver uma fixação por determinados comportamentos mais tarde. Vamos entender agora como cada uma delas funciona. A fase oral. Compreendida entre 0 a 1 ano, a fonte primária de prazer da criança é a boca, e é através dela que todas as suas necessidades essenciais são satisfeitas. Este é o motivo pelo qual ela possui a necessidade de sugar e colocar tudo na boca mesmo quando não está com fome. Por ainda ser totalmente dependente dos adultos, a criança desenvolve em conjunto um sentimento de afeto por quem a cuida. Caso essa fase não seja bem atravessada, a fixação oral carregada até a fase adulta pode resultar em problemas com bebida, cigarro ou roer das unhas. Fase anal, dada entre 1 a 3 anos, a libido agora é direcionada ao ânus e ao controle da bexiga. Para Freud, a grande questão aqui está no controle esfincteriano, isto é, na capacidade de evacuar suas necessidades somente em lugares apropriados. O prazer neste momento vem tanto pelo ato da evacuação consciente, como também pelo elogio que recebe dos adultos ao realizar esta ação. Ele também ressalta que a maneira como os pais ensinam a criança a passar por esta fase pode ter grande influência em traços de sua personalidade adulta. Se adotarem uma abordagem mais agressiva, com punições e xingamentos, a criança pode vir a se tornar um indivíduo rude, rígido e pouco empático por sua fixação. A fase fálica. Entendida entre os 3 aos 5 anos, a fase fálica é responsável pelo descobrimento dos órgãos genitais. A partir desse momento, a criança já consegue diferenciar homens e mulheres. E antes que você se pergunte, eu te digo que sim, é exatamente nessa fase onde ocorre o tão famoso complexo de Édipo proposto por Freud. Antes de qualquer coisa, precisamos entender que o complexo de Édipo foi nada mais nada menos do que um dos grandes mitos do período clássico ateniense. Certa vez, um homem chamado Laio, rei de Tebas, decidiu visitar o oráculo para saber o que o esperava em seu futuro. Para sua surpresa, a notícia que acabara de receber não foi nada agradável. De acordo com o oráculo, seu filho ainda muito pequeno iria matá-lo, e em seguida teria um caso com a própria mãe, Jocasta, rainha de Tebas. Apavorado com a ideia, Laio pegou o menino e o pregou pelos pés no alto de um monte para que morresse e a profecia não se cumprisse. Daí o nome Édipo, que
que do grego significa pés pregados. Após o abandonar por lá, um pastor de ovelhas que passava pelo local avistou o menino e o resgatou, seguindo para Corinto, uma outra cidade distante de Tebas. Lá, Édipo foi adotado por uma grande família de nobreza real na qual cresceu e viveu. Em um belo dia, Édipo também decidiu visitar o oráculo para saber o que o seu futuro reservava, recebendo para sua infelicidade a mesma notícia que seu pai havia recebido há vários anos atrás, que ele mataria o pai e se casaria com a própria mãe. Totalmente sem chão, Édipo resolveu fugir de Corinto para evitar tal acontecimento, pois acreditava que aquela era sua verdadeira família. E adivinha para onde ele foi? Tebas. Ao chegar em uma das estradas que davam acesso a Tebas, Édipo deu de cara com Laio, que por sua vez foi muito grosseiro, mandando Édipo sair de sua frente, pois estava com pressa. Édipo, sem querer deixar barato, resolveu peitar o homem, fato que resultou em uma briga terrível e na morte de Laio. Após isso, Édipo seguiu para a cidade e conheceu Jocasta, pela qual se apaixonou e tiveram um caso. Alguns dias depois, chega a notícia de que o rei de Tebas havia sido morto por um estranho na estrada. Édipo rapidamente entendeu. Jocasta, ao perceber tudo, resolveu contar toda a história a Édipo, se suicidando logo em seguida. E Édipo furou seus próprios olhos para que nunca mais pudesse enxergar. Fim. A história de um menino que odeia o pai e se apaixona pela mãe. Acredito que mereço um like por todos esses detalhes, né? Ao se deparar com essa história, Freud realizou uma análise sobre si mesmo e percebeu que talvez alguns pontos desse mito pudessem estar presentes de alguma forma em todos nós. Para ele, seguindo este raciocínio, o menino começa a ver o pai como um rival na disputa pelo afeto da mãe e pretende substituí-lo. No entanto, sente um terrível medo de que o pai possa puni-lo cortando sua genitália por este sentimento. Obviamente, tudo isso não passa de um sentido literal, e foi algo que Freud denominou como ansiedade de castração. Já nas meninas, a lógica é exatamente a mesma, porém com papéis invertidos, denominada agora como complexo de Electra. Gente, é só... Eu estava num momento muito difícil. Aqui, a menina, ao perceber que não possui o pênis, acredita que se aproximar mais do pai e substituir o lugar da mãe, estará mais segura e protegida pelo simbolismo que este órgão sexual representa. Como ela acredita que já foi castrada, a ansiedade de castração não ocorre. Quanto às fixações, os indivíduos podem se tornar pessoas agressivas ou extremamente passivas, dependendo de cada ocasião. O período de latência, dado entre os 5 aos 12 anos, é o momento de calma. Aqui, o complexo de Édipo ou de Electra já começam a ser reprimidos e os interesses da libido começam a ser direcionados a outras coisas, como amigos, escola, brincadeiras, criatividade e etc. Como não existe grandes eventos, geralmente não há fixações relacionadas a esta fase. E por fim, fase genital. Compreendida dos 12 anos em diante, é quando os interesses propriamente sexuais começam a surgir. Nesse momento, o indivíduo começa a ter um olhar mais amplo sobre o mundo à sua volta e sobre suas próprias relações. É onde, de fato, a sexualidade começa a ser explorada. Sua fixação, diferente das demais, possui um aspecto positivo. Aquele que desenvolver uma fixação nesta fase estará pronto para assumir relacionamentos mais intensos e duradouros. De fato, essa e todas suas outras ideias foram de extrema contribuição para o desenvolvimento da psicologia. Porém, não pode ser levada como uma regra universal. Se esta fosse a única maneira de desenvolvimento psicossexual acontecer, onde a homossexualidade se encaixaria? Como os órfãos se constituiriam em meio à sociedade? De acordo com Robert Stoller, tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade possuem estilos diferentes de vivência sexual. Assim, a sexualidade precisa ser entendida caso a caso, tornando-a singular a cada indivíduo. Mas e aí, o que você acha dessa teoria do nosso amigo Freud? Concorda? Não concorda?
Me conte aqui embaixo nos comentários o que achou. Um grande abraço. E aí, vocês concordam, não concordam? Já lembraram aí que viram essa matéria na escola? Gostaram de ver? Eu gostei de ver, eu nunca tinha visto, não. Não, pois é, eu gosto desse Não. vídeo, por isso que eu esforcei para achar. E tem bilhões na internet sobre as etapas da personalidade. Milhões. Mas esse é o melhor que tem. A gente tem essa aula, não sei em qual matéria, não me lembro, mas cai em várias provas, várias coisas assim, ou então se você tiver uma roda de conversa, assim, alguém né, falar sobre isso aí, você já sabe o que a pessoa está falando, o que se trata, não fica voando, né? E é muito interessante, né, como que liga uma coisa na outra, né? A questão ali do filho com a mãe, e aquela história, ela realmente aconteceu. E Freud analisou ela daquela forma, né? Que existe realmente. E ele fala das etapas da personalidade, que é o que a gente vai ver aqui também na apostila, da mesma forma que está lá, né? O que em cada etapa a gente passa aí. Mas aquela situação, você viu que ele, né, dá aquela volta toda, muda de cidade, mas acaba dando a volta, o filho foi abandonado, né? Mas o mundo dá a volta, né? É o tal do negócio. O menino foi abandonado, Édipo, mas com tudo que aconteceu no mundo, ele encontra com a própria mãe ali, né? Se apaixona pela mãe, e casa com a própria mãe, né? Então, porque não conhecia a mãe, porque foi abandonado quando criança por causa da profecia de uma pessoa, de um bruxo, né? Sei lá. E que era a verdade que ia acontecer realmente na vida deles, né? Uma tragédia. Então, esse vídeo aí é super, super falado nesse mundo aí da psicologia, da psiquiatria, e esse nome Freud, né? É um nome que todo... Gente, sua cara, você não tá E esse nome Freud é um psicólogo que ele está envolto de vários vídeos, livros e histórias aí, né? Como estudioso dessa área, né? E tudo mais. Então, tem até aqui, ó, Freud trouxe a psicologia quando mencionou a experiência da infância, né? Que foi forte ali da personalidade, né? O desenvolvimento da personalidade envolve uma série de conflitos entre o indivíduo que quer satisfazer os seus impulsos instintivos. Então, a gente tem aqui a questão das fases. E nós já vimos lá que ele falou no vídeo também que nós passamos por 5 fases universais. Quando fala de 5 fases universais, todos nós, no mundo inteiro, vamos passar por essas fases que nós vamos ver aqui, tá? E essas 5 fases faz parte do desenvolvimento de todas as pessoas, porque a gente vai começar com a primeira ali, desde o nascimento, ó. Então, desde o nascimento até 12 meses, nós temos a fase oral. Primeiro desenvolvimento, desde o nascimento até 12 meses, até 1 ano, né? Onde que ocorre ali a zona de erotização e a boca, que é a boca, né? Então, todas as atividades mais prazerosas que o bebê tem desde quando ele nasce até 1 ano é relacionada à boca. Então, porque ele vai amamentar, tudo que ele pegar um dedo de uma pessoa, ele vai levar à boca, tudo que ele pega assim, de objeto, ou a fraldinha, ele leva à boca. Então, tudo, comecem a observar. Se vocês pararem para observar, mas não é que é mesmo, igualzinho, está lá escrito? E é verdade, né? Tudo isso é científico, né? Há comprovações de que é isso mesmo. Então, desde o nascimento de uma criança até 1 ano, até 12 meses, a primeira fase que a gente desenvolve, das 5 fases universais, é a fase oral. Quando que ela é desenvolvida? Do nascimento até 12 meses. O que a fase oral faz? É a fase de erotização, né? A fase mais prazerosa que o bebê tem. Porque tudo está relacionado ali, a sucção, a alimentação, né? Tudo ele vai levar sempre à boca. Então, é a única coisa que ele descobriu e consegue perceber os movimentos e as sensações. Porque, na verdade, a própria mãe coloca ele para ter esse estímulo, né? Coloca no peito, ele vai aprender a sugar ali, né? Fazer sucção, ou então a mamadeira. Então, tudo está envolto só daquela fase ali. A segunda fase é a fase anal,
que ocorre do segundo e o terceiro ano de vida, claro que é do segundo, porque aqui, ó, é até 1 ano. Então, aqui, a partir do segundo ano de vida até o terceiro ano de vida. Então, é onde o prazer está ali no ânus, muda totalmente, né? E nessa fase, a criança tem o desejo de controlar os esfíncteres. Então, vocês já aprenderam em anatomia, né? Esfíncter é quando eu prendo ali, estou com vontade no banheiro, a porta tá, o elevador não chega para o banheiro, e eu prendo. Isso que é controle de esfíncter. Então, por isso que é nessa fase que a mãe faz a retirada da fralda. Tá vendo que tudo tem um porquê? Então, é nessa fase que a criança começa a entender o que é o controle de esfíncter, né? Que é o controle do ânus ali, né? É onde que ela vai prender para chegar até o banheiro, sentar, tirar a roupa e fazer. Ele vai aprendendo a controlar. E também ele começa a entrar em conflito ali com os hábitos de higienização, né? De toda vez que ele tem que ir ao banheiro ali, ter que fazer aquela higienização toda ali, né? E às vezes é algo muito de uma grande responsabilidade que a criança ainda não despertou aquilo ainda, mas já faz se necessário ela fazer, porque ela já tem 3 anos, né? Então, a primeira fase, né, das 5, é a fase oral, a segunda é a fase anal. Vamos para a terceira fase aqui, que está mais aqui embaixo. Deixa eu levantar minha apostila aqui. Fase oral, fase anal. A terceira fase é a fase fálica. Fálica. Ocorre a partir dos 3, porque a anal terminou nos 3 anos. De 3 a 5 anos, a fase fálica. E a área erógena fundamental do corpo, que é a zona genital. E tem a questão da fase do pênis ali, né? E dos órgãos mais importantes para o desenvolvimento, tanto para os homens quanto para as mulheres. Porque aí volta freio de novo, né? Com aquela relação lá da castração e tudo mais. E o desejo de prazer sexual expressa-se por meio de masturbação, acompanhamentos importantes de fantasias, né? Então, nessa fase fálica, é onde que vem, dos 3 aos 5 anos, é onde que a criança começa a descobrir, né, os seus órgãos, ver, entender ali seus órgãos genitais, tá? Ela lembra aí, ela começa a perceber que aquilo ali existe. Opa, existe mais uma coisa aqui. Por isso que tem que tomar cuidado. Pais que tem menina e pais que tem menino aí, né? Casal que tem menina e casal que tem menino aí. Porque tudo tem a ver na criação inteira, desde pequenininha até a fase adulta. A fase da latência, que ocorre dos 5 anos e vai até a puberdade, é considerada aquela relativa calma e evolução sexual, né? Sendo que pouco é colocado em relações de tensão libidinal. Então, é onde que a pessoa tem aquele período mais calmo, sabe? Na evolução sexual aí. Então, período de latência. E o último período, 5º, é a fase genital, que tem início na puberdade, né? Então, na adolescência, que o indivíduo ali começa a desenvolver a capacidade de obter satisfação sexual com um parceiro do sexo oposto. Então, a fase genital é onde que ela é menina, vai desenvolver com o menino, né? E o menino vai desenvolver com a menina. E se houver algo ali, né? Né? De outras questões aí, pode ter um menino com o menino. Sublima o trabalho que é para ele prazeroso. Aqui. Então, nós vemos aí as 5 fases, né, que todos nós vamos passar. Aqui já saiu da puberdade para a vida adulta. Alguns distúrbios psiquiátricos, nós vamos começar a ver agora, né, distúrbios psiquiátricos. Então, o que são distúrbios? Lembram, nós aprendemos na última aula que todos esses transtornos estão envoltos do CID-10, né?
que é um Código Internacional de Doenças, CID. E vai ser CID-10, porque o CID-10 está envolto das doenças mentais. Então, eu posso dar ali, né, no relatório, escrever CID-10, mas eu sei que você está com tratamento de algo de saúde mental, mas de quê? Aí tem que especificar, né? Transtorno, algum tipo de transtorno, esquizofrenia, né? Alzheimer, Parkinson, ansiedade, depressão, o que é que tem, tá? Então, os principais distúrbios psiquiátricos na criança, né? Que nós vamos ver. Então, um dos grandes aí, né, que eu vejo, por exemplo, é esse aqui, ó. Distúrbios, não é esse não, eu vejo da alimentação. Deixa eu até... não, da alimentação também mais para baixo. Então, aqui distúrbios alimentares está aqui. É o primeiro, eu que estou lendo errado. Então, o que são distúrbios alimentares? A gente está falando de criança, né? Vou citar um caso para vocês, rapidinho. Eu conheço um menino que hoje tem 13 anos, quase 14, 13. Ele perdeu a mãe quando tinha 1 ano. E ficou uns 3 anos com o pai e agora é criado pela tia, irmã da mãe. E o menino, para quem convive pouco assim com ele é perfeito, muito inteligente, carinhoso, amável, sabe? Mas ele tem vários traços relacionados a essa perda do passado. Ele fez muito tempo acompanhamento, muitos anos acompanhamento com psicólogo, sabe? Mas a gente vê nitidamente traços nele relacionado ao que aconteceu, da perda da mãe com 1 ano. Come, gente, come. Enquanto vê alguma coisa dentro de casa, come, mas come, mas come. Professora, meu menino, homem, adolescente, come muito mesmo. Concordo com você, mas o dele é além disso, porque toda vez que termina o episódio da comelância, ele começa a vomitar a casa inteira e chorar. Mas vai vomitar mesmo, gente, porque o que põe para dentro ali não fica, né? Começa a subir para dentro do esôfago e voltar. Então, ele come nossa, uma coisa horrorosa. Todo mundo que é de fora percebe desse momento, sabe? Não tem como não perceber. E vomita também durante horas. E chora, e chora, e chora. Toda vez. E tem vários, introvertido, sabe? Tem vários traços ali de quem sabe a história, entende um pouco. A família não vê nada disso não, viu? Não acha que não tem nada a ver com o menino, tem problema nenhum. Mas vários traços ali bem notórios, para quem entende um pouquinho dessa matéria nossa aí, vai ver sem fazer muita força, sabe? Que ele tem vários traços ali, né? De distúrbios ali, né? Na infância, mas relacionados à história passada, né? A história pregressa lá atrás, né? Então, eu conheço ele já tem uns 4 anos, e quando eu conheci ele tinha 12, né? 11, 12. E desde quando eu conheci ele dessa forma. Chora, 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 vomita aquela comidaria toda, come até surreal. Ninguém consegue comer igual ele. Ele é gordinho, mas tem essas questões, né? De descontar, é igual a pessoa que bebe, ela desconta algo ali, né? Relacionado a algo que ela necessita, algo que ela está triste, algo que ela... em qualquer coisa ali, né? Vem essa questão ali de descontar isso aí. E aqui, né, igual a gente está falando, né? Então, os transtornos alimentares podem ser divididos em 2 grupos. O primeiro grupo são os distúrbios do comportamento alimentar, que nós conversamos agora, em que há a preocupação excessiva com o peso, né? Do corpo, e a ingestão persistente ali, né? De substâncias não nutritivas, hambúrguer, pizza, essas coisas assim. O que mais aqui embaixo? O transtorno da alimentação da primeira infância inicia-se dos 6 anos de idade, né? Então, trata-se de uma dificuldade em se alimentar adequadamente, levando a perda de peso. A compulsão alimentar pode iniciar em qualquer fase da infância. Viu aqui? A compulsão alimentar então, não significa que ele foi, nunca foi, não pode ser agora, não, né?
Então, a qualquer momento, foi o que a gente falou, eu sempre falo. Então, não há idade ali para desenvolver aquilo ali, não, né? Mediante as situações que ocorreram, a perda de alguém, alguma coisa que aconteceu, eu posso vir desenvolver isso aí. Uma pessoa que sempre, né, nunca teve isso aí, pode desenvolver, né, uma criança. E vai ali evoluir para... ele nunca está satisfeito. Ó, come em excesso, sem nunca ficar satisfeito, causando ali, né, uma obesidade, né, vômito, diarreia frequente, passa mal, né? Então, está envolto aqui da ansiedade. E a gente viu os distúrbios da alimentação e distúrbios na eliminação, eliminar, né? Então, vocês já viram essas terminologias aí, né, em outras matérias, enurese, escolheu tudo errado, enurese e encoprese. A enurese é a falta de controle de urinar, né, do esfíncter. E a encoprese é a falta de controle das fezes. Então, enurese e encoprese. Então, é falta de controle. Não, a gente vê muito isso prevalente em idosos, mas aqui a gente está falando em criança, tá? Então, geralmente, o controle fecal, né, das fezes, ele é obtido pela criança primeiro, antes do vesical, antes de controlar a urina, ela consegue controlar primeiro as fezes, né, independente do sexo. Então, independente de ser menino ou menina, não tem aí quem controla primeiro, não, tá? E as meninas tendem a alcançar qualquer um dos dois controles ali antes dos meninos. Sugere, né, reações inadequadas dos familiares durante o treino, né? Ou seja, tá vendo aqui? Tem que tomar cuidado dentro de casa, que eu falei para vocês. Ó, sugere reações inadequadas dos familiares durante o treino do toalete, né, do banheiro, como um dos fatores de riscos para a encoprese. Ó, encoprese é falta de controle. Se vai alguém aí, né, algum familiar mostra algo errado para essa criança ou faz medo nela, acabou, né? Vai ficar com essa falta de controle. A gente vê crianças que já tinham regularizado essa parte e depois volta tudo para trás. Volta a usar fralda depois, né? Estava tudo bem na retirada da fralda, depois descompensa. Por que aconteceu aquilo? O que aconteceu ali com essa criança? O que falaram para ela? Né? O que fizeram com ela ali? Então, tudo tem relação com aqui, viu, gente? Com a mente, ó. Tudo tem relação com aqui. O que você me fala, o que você me mostra, o que eu guardo, o que eu vi, o que eu mentalizei, o que eu observei, tudo tem relação com a mente, né? A gente viu distúrbios alimentares, distúrbio das eliminações, fezes e urina, e agora distúrbio do sono. Lembra, né, um pouco antes da pandemia, aquela menina aqui em Belo Horizonte, esqueci o bairro, que foi dormir na casa dos tios, a menina tem sonambulismo, que caiu do prédio lá, sorte que quebrou só um braço, uma perna, não sei, e que o pai já tinha visto a menina fazer isso dentro de casa de novo, e é mais prevalente na infância do que em adulto, essa questão do sonambulismo. Então, os distúrbios do sono são prevalentes na faixa etária pediátrica. Então, estima-se que entre 20% a 30% das crianças apresentam, até a adolescência, alguma alteração do sono, sendo essa prevalência ainda mais elevada em crianças com comorbidades neuropsiquiátricas. Ou seja, crianças que já nasceram com alterações psiquiátricas, né, por algum motivo, elas têm mais distúrbios do sono. O distúrbio do sono pode levar a criança ao risco do surgimento de uma série de alterações metabólicas comportamentais, né? Então, pode levar a criança ali a distúrbio de atenção, né? Não focar ali na escola, trazer prejuízo. Por quê? Porque está com sono. Porque na hora que era para dormir à noite, não dorme. Distúrbios do humor. Todo mundo que não dorme direito fica mal-humorado, né?
aumento de peso por causa do pico do cortisol, e alterações no neurodesenvolvimento. Por quê? Todo mundo aí que é mãe, que não foi, já ouviu falar. O menino, né, quanto mais dorme, mais desenvolve o crescimento nessa faixa etária, né? E a insônia é um dos distúrbios do sono mais prevalentes na pediatria. Então, faz parte de distúrbio do sono, né? Vai acometer aí aproximadamente 30% das crianças. A insônia, né, ela age ali como uma dificuldade de início ou manutenção do sono. O que é manutenção? Manter o sono, né? Desperta muito mais cedo do que o desejado. Eu tenho que acordar às 6 da manhã, 3 horas da madrugada, eu já acordei. Né? Eu dormi 10, 3 da manhã, acordei. Então, e tem muita gente que sofre com isso, né? Com insônia, que não dorme de jeito nenhum. Então, para eu ter o diagnóstico, né, nessa criança ali, é necessário ver as consequências diurnas da criança. Quais são os problemas que ela está enfrentando ali diurna, né? De dia, durante o dia. Que a sonolência está trazendo essas complicações ali. Então, temos que avaliar de uma forma bem mais abrangente, né? A hipótese mais aceita é de que o terror noturno tem a ver com o desenvolvimento do sistema nervoso central, distúrbios da fala. Aqui fala do sono, lá do sonambulismo. Então, o sonambulismo tende a desaparecer durante a adolescência, mas pode também surgir em adultos. Nesses casos, ele está comumente mais relacionado a outras condições de saúde mental do que a um distúrbio do sono propriamente dito. Ou seja, então, o sonambulismo, né, no caso de adulto, tem mais a ver com transtornos mentais do que insônia. Distúrbios da fala. Então, o distúrbio da fala, né, é um impedimento ou dificuldade da criança em se comunicar, né, através de palavras, né, discurso articulado, né, e a fala pode ser subdividida em 2 estágios: formulação e produção, né, articulação da fonação. Então, é uma criança que pronuncia bem, fala tudo direitinho, né? Tem uma capacidade de pensar e juntar ali, né? Articular o discurso, articular a fala dela, a fonação, né? O tom que ela vai utilizar para falar. Então, às vezes, a gente vê crianças, assim, usando palavras difíceis, assim, né? E se discursando, né? Muito bem. Mas, em compensação, às vezes, a gente vê criança com uma certa dificuldade de manter um diálogo ali frequente, né, com palavras ali. Por isso que a importância da gente não ficar, quando a criança é pequena, a mãe fica lá assim, dodói, né, falando o trem errado, botando L, né, isso mesmo, para achar bonitinho. Então, a gente vê que cada vez que passa mais, essas coisas vêm acabando, né? Porque isso intervém na formação da criança. A mãe fica falando as palavrinhas erradas, porque acha bonitinho o menino, né? Responder e repetir. Então, tudo isso traz malefícios ali na formação, né? Na educação, no desenvolvimento da criança. Então, é bonitinho, mas traz consequências.